colegas também que não são do colegiado, mas que são do que são colegas também do CFP, acho que a professora Mônica aí e tal. Então, agradecer imensamente a presença de vocês e dos estudantes, né? E das estudantes que estão aqui também. Afinal de contas, essa é uma construção basicamente para vocês. Basicamente não, é para vocês. E, naturalmente, agradecer ainda mais ao professor Laurênio por sua disponibilidade em estar aqui conosco, colocando batendo esse papo, né? É uma aula inaugural, é uma aula de recepção, né? De início de semestre, mas também é uma aula em que a gente está recepcionando, né, novos alunos no curso de filosofia, nesse contexto que a gente está vivendo, que a gente nem precisa detalhar. Então, esses novos alunos e alunas são os que a gente não conheceu, né, presencialmente, são novos e novos alunos que estão aqui já tendo conosco esse contato virtual. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E temos ainda, além dos colegas, desses alunos novos, temos também dois novos colegas no Colegiado de Filosofia, que é importante colocar, naturalmente sem desmerecer os demais que já estão. Mas a professora Ana Carolina e o professor Fábio Falcão são novos integrantes do Colegiado de Filosofia da UFRB. Então, eu gostaria, digo mais uma vez para vocês, né, sejam bem-vindos e estamos aqui ainda radiantes com a chegada de vocês. É muito bom isso para a Obrigada, gente. Rodrigo. Bom, também tenho de agradecer aquele cartaz belíssimo que é a chamada para, para esse evento, essa aula inaugural. Quem fez foi a professora Eliane, que é nossa regressa aqui do curso, né? E também foi nossa colega, já que ela foi substituta aqui na UFP. E também faz parte do Laboratório de Inteligência e Imagem. Então, ela que produziu esse cartaz. Agradecer também, imensamente. Bom, eu acho que é isso, professor Laurênio e demais colegas. Eu vou passar a palavra para o professor Rafael, que é o coordenador do nosso núcleo de pesquisa e ensino de filosofia, no PEF. E o professor Rafael vai fazer as honras de apresentar o professor Laurênio. Tá bom? Muito obrigado. Passo a palavra para o professor Rafael. Olha, perdão, me desculpa. Antes de passar a palavra, temos Giovana, que é a vice-coordenadora, e vale dizer, foi ela que indicou o professor Laurênio, e assim que ela indicou, foi uma unanimidade. Todos os demais colegas, não somente do colegiado, mas também de fora do colegiado, do CFP, ficaram muito, muito contentes com a presença do professor Laurênio. Então, agradeço também minha vice-coordenadora, que tem sido aí rente comigo nesse processo de aprendizado. E aí eu gostaria de fazer esse agradecimento público aqui, né? Uma pessoa muito importante nesse processo e conseguimos vencer algumas batalhas nesse início de semestre. Então, Gil, muito obrigado, tá bom? E eu passo a palavra para o professor Rafael Reis. Bom, boa noite aos nossos queridos alunos, né? Boa noite à coordenação do colegiado e boa noite em especial também ao professor Laurênio, a quem agradeço em nome do NUPEF, o nosso Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica. Agradeço a presença do professor por ter aceito o nosso convite, né? Contato feito inicialmente pela professora Giovana, e o professor aceitou gentilmente o nosso convite, então agradeço imensamente, né? E antes de passar a apresentação do professor, né, eu gostaria de dizer que o NUPEF, assim como no ano passado, vai se manter ativo com uma série de atividades, né, mesmo nesse formato, né, online,
Então, vocês podem conferir na nossa página e também no site as atividades que a gente já iniciou, né, as publicações, né, os eventos que os pesquisadores no PF têm participado, né, e a gente vai ter as parcerias, né, e os grupos de estudo e pesquisa. Certamente os grupos já estão se organizando para os encontros, né, e eu também gostaria de convidar também para o meu grupo de pesquisa, de estudo, desculpa, meu grupo de estudo, que vai ocorrer às sextas-feiras, às 14h, que é o grupo de Lógica, Epistemologia e Filosofia da Linguagem, né? E quem quiser também, os demais pesquisadores do NUPEF quiserem se manifestar e falar sobre os horários, né? Também sintam-se à vontade, né? Então, eu convido a todos a participarem do NUPEF, das atividades que realizaremos no decorrer desse ano, né? Então, o professor Laurênio Leite Sombra é professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, é doutor em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Filosofia pela Universidade de Brasília. Particularmente interessado numa hermenêutica crítica e em uma ontologia do ser social, empreendendo um diálogo do pensamento hermenêutico com perspectivas políticas e ontológicas. Nesse contexto, investiga atualmente processos e estruturas fundamentais que embasam a constituição humana de sentido e a constituição correlata de sujeitos individuais e coletivos, num contexto de relações antagônicas entre sujeitos e numa perspectiva ontológica de constituição do ser social, ao mesmo tempo objetiva e discursiva. Coordena o projeto de pesquisa Nenhuma Rede é Maior do que o Mar, Rede de Sentidos, Antagonismo e Ontologia. Além disso, o professor Laurênio é editor da revista Ideação, vinculada ao curso de filosofia da UFES. Professor, então, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo, novamente, né, é uma alegria tê-lo conosco aqui, e assim, nesse clima bastante descontraído, né, eu quero que você sinta-se à vontade entre nossos alunos, para você poder proferir, ou expressar o que você pensou, né, para a apresentação de hoje, e nesse clima de diálogo, eu passo, então, a palavra para você. Obrigado. Obrigado, Rafael. Confirmando, eu teria aqui tempo para eu ficar me monitorando também. Professor, a gente pensa que uns 40 minutos para dar tempo de ter um debate depois, pode ser? Uns 40 minutos, tá bom. Então, vou tentar gerir um pouco nisso. Talvez eu Mas tenha não corra, pensado não corra. um pouco Você mais, pensou mas um pouco assim, mais? Tudo bem. mas se for necessário, eu vou fazendo um pouco nesse sentido. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer profundamente, assim, a UFRB, o curso de filosofia, agradecer diretamente a Giovana pelo convite, dizer que o contato com a UFRB ele já tem sido assim, um contato de longa duração. Vários dos professores e das professoras que estão aqui, a gente já teve a oportunidade de ter diversas formas de aproximações junto com a Universidade Estadual de Feira de Santana, e particularmente até comigo, enfim, a Giovana, com certeza, em várias situações, e as várias situações, inclusive do EFIBA, que a Giovana ajudou a coordenar, a Giovana, que também chegou agora aqui, um abraço para ela, que já organizou um dossiê da revista Ideação, o professor Ricardo já esteve diversas vezes também conosco, o professor Cleison também, lembro quando apresentou participou de um colóquio sobre filosofia e ensino, o professor Pablo Zunino já esteve em diversas situações, então, assim, correndo aquele risco de novo de não citar alguém desses que já estiveram conosco, são uma série de situações anteriores, e muito bem-vindos aqui a professora Ana Carolina, professor Fábio Falcão, e agradecer a recepção do professor Rafael. Então, mandar um abraço aqui para as alunas e alunos, e eu vou tentar colocar aqui uma apresentação que eu tinha
que eu tinha feito. Vamos ver se dá certo. Peraí. Eu acho que eu tinha feito uma coisa errada agora e agora ele não está me aceitando mais. Vamos ver. Porque eu coloquei uma forma e recusei, e aí ele não... Só um momentinho. Eu acho que eu mesmo me tirei as permissões já de colocar a apresentação. Até entrar e sair. Eu vou tentar fazer isso. É. Não, agora ele não vai mais. Quer me mandar por e-mail? Pode ser, eu faço isso agora. E eu tento apresentar? O que você acha? Pode ser. Você me disse, Giovana Temple, tudo junto? Tudo junto. Pode ser o @gmail.com, lá. Pronto. Bom, gente, mas eu vou seguindo, e aí no momento oportuno a gente apresenta, não tem problema. Bom, eu tinha colocado o título, e eu acho que vocês viram, né, na chamada, Filosofar em Tempos de Crise. Eu até fiquei me perguntando se eu daria uma indicação errada do meu objetivo, porque, claro, a gente tem muita clareza que estamos vivendo um tempo de crise e poderia haver uma certa sensação de que eu ia dedicar um grande tempo para falar sobre o tempo de crise que estamos vivendo. E, na verdade, esse não é o meu objetivo. Quando Giovana falou do contexto em que nós lidaríamos, quer dizer, a abertura da licenciatura, eu quis passar um pouquinho a minha própria experiência teórica e prática sobre o ato de filosofar. Então, a grande reflexão que eu gostaria de fazer sobre isso, ela parte um pouco dessa experiência, né? E uma hipótese que eu apresento aqui para vocês é que o ato de filosofar, ele exige quase, ele nos coloca em torno de crise. Quer dizer, é quase impossível filosofar sem a ideia de crise ela estar posta. Então, em certo sentido, por mais intranquilo que seja, e agora um abraço a Marcelo também, que eu acho que eu vi agora que chegou. Então, por mais intranquilo que seja um momento como esse que estamos vivendo, ele suscita, como sempre, uma necessidade cada vez maior de filosofar, né? Eu tinha pego um pouco uma descrição que veio de um historiador dos conceitos, Koselleck, que é alemão, em que ele recuperava alguns sentidos da palavra crise, né? Num verbete de discussão do termo crise, ele dizia que num léxico francês ainda de 1840, a palavra crise ela indicava insegurança, sofrimento, prova, e remete a um futuro desconhecido, cujas condições prévias não podem ser esclarecidas suficientes. E, ao mesmo tempo, deriva de um termo do grego, do krino, que significa separar, escolher, decidir, julgar. Nesse sentido, crise se referia a uma resolução definitiva, irrevogável.
o conceito implicava em alternativas extremas que já não permitiam nenhuma revisão. Triunfo ou fracasso, justiça ou injustiça, vida ou morte, em definitivo, a salvação ou a condenação. Tá, então conseguiu, né? Bom, então, veja, essa definição de crise sendo colocada dentro com esse caráter, que a partir do grego, eu lembro que li há muito tempo atrás um livro do Marcelo Pimenta Marques, da UFMG, que foi professor da UFMG, que era O Caminho Poético de Parmênides, e quem começa a trabalhar com a filosofia no período grego frequentemente resgata um pouquinho o poema de Parmênides, em que ele se coloca numa decisão fundamental. E na época, o Marcelo Pimenta Marques ele falava, olha, esse é uma situação de krinein grega, é uma situação de ou é esse caminho, um pouco a encruzilhada, né? Ou a gente se coloca nesse caminho, ou a gente se coloca em outro caminho. Essa situação definitiva e irrevogável, que implica em alternativas extremas que já não permitem revisão. Eu quero tentar mostrar para vocês que, de algum modo, esse tipo de situação ele favorece um pouquinho o ato de filosofar. Pode passar? Eu saí tentando aqui listar uma série de obras filosóficas e tentando imaginar que situações de crise elas foram suscitadas, né? Primeiro, se nós pegarmos aqui os 3 grandes arautos da filosofia grega, como Sócrates, Platão e Aristóteles, veja, toda a discussão em torno da democracia, todas essas discussões que estavam acontecendo, elas não se deram, por exemplo, no auge da democracia, elas se deram no fracasso da democracia. Então, ela já se deram num contexto de crise, né? O outro livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, fazendo um salto enorme aqui, mas ele falava de um pensamento que foi acontecendo na física do século XX, inclusive a partir de físicos que se tornaram filósofos em muitos casos, como Heisenberg e outros, que se deram por causa de uma crise. A Dialética do Iluminismo, ou do Esclarecimento de Adorno e Horkheimer, foi escrito em 1942, mais ou menos, em plena Guerra Mundial. Um período de profunda crise também. Pode passar também. Mais recentemente, para trazer outras perspectivas, nos anos 70, o filósofo argentino, radicado no México, Henrique Dussel, ele começou a sua longa trajetória, que ainda vivo até hoje, ainda produzindo, de filosofia da libertação, no início dos anos 70, em momentos, ele chegou, a crise dele se materializou até ele receber uma bomba na casa dele na Argentina, quando ele foi para o México desde então. A crise ela se deu em pleno auge das ditaduras militares em toda a América Latina. E ele estava discutindo a questão da libertação. A filósofa norte-americana Judith Butler, ela discutiu o problema de gênero. Muita gente acha que como se fosse um grande enaltecimento da questão de gênero, mas frequentemente como uma problematização do conceito de gênero, também numa discussão em meio a uma questão de crise. O filósofo de Camarões, Achille Mbembe, o mesmo com a crítica da razão negra, assim, uma tentativa de repensar o que significa ser negro, o que significa o devir negro do mundo, para usar uma terminologia que ele usava. E, por fim, eu dei um exemplo muito próximo aqui, baiano. Eu até participei de uma live com ele no final do ano passado, o professor do IFBA, de Simões Filho, o professor Rodrigo Araújo. Ele fez um livro chamado Todos os Dias Depois de Hoje, que ele publicou no final do ano passado, que ele tenta refletir o que significa ter uma filha, né? E acreditem, ele está falando de um período de crise também, inclusive uma crise da linguagem, de quando essas questões elas se colocam. Então, nas diversas situações que isso acontece, a filosofia ela se coloca dentro desse âmbito de desafio. Bom, pode seguir. Aqui eu vou falar muito rápido sobre isso, até para poder aproveitar bem o tempo. A única coisa que eu queria dizer em relação a esse ponto, tem uma coisa um pouco na minha trajetória que eu queria contar para vocês, é que eu fui me dando conta de que, frequentemente, eu tenho escrito e falado sobre o que é filosofia e o que é o ato de filosofar. Um pouco que eu vou tentar fazer aqui arriscar de novo aqui nessa fala com vocês.
E eu desconfio, eu fiz um artigo em 2012, que é Filosofia do que se trata, que eu coloquei um pouco nas referências bibliográficas, e em 2017 eu fiz um outro artigo, O Ocidente como Problema Filosófico, que eu já reformulava isso, a partir até de uma fala que eu tinha feito no ano anterior, no PET de Economia, que eles pediram para falar um pouco sobre filosofia. E eu me dei conta de que essa reflexão, no meu caso, ela tinha uma situação meio crítica, e ela vivia também um ato de crise, porque eu não vim da filosofia muito rapidamente. A filosofia ela se tornou uma profissão para mim quando eu já tinha uns 40 anos de idade, mais ou menos. E antes disso, quando eu tinha um trabalho em Brasília e comecei a fazer um mestrado em filosofia, eu fui decidindo que a filosofia ia ela se tornar minha profissão, né? Mas essa decisão, ela significava em algum momento pedir para sair do meu trabalho e me jogar em uma profissão da qual eu não tinha um emprego definido, não tinha, assim, eu tinha que começar de novo, tinha que começar a fazer uma busca ainda não muito clara, inclusive em termos de sustentação financeira e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? É porque, para mim, particularmente, principalmente nesse período antes de fazer esse salto, de falar, olha, vou mudar de profissão e vou realmente fazer com que a filosofia seja a minha profissão, pelo menos sob o meu ponto de vista, tinha que estar muito claro o que era esse negócio que eu estava me colocando, né? Então, pensar o que era a filosofia, eu costumava dizer que foi um ato meio vital para mim, porque significava pensar o que era que eu ia fazer nas próximas décadas da minha vida. Então, eu queria colocar um pouco esse ponto como uma base sobre a qual eu quero falar um pouquinho com vocês. Pode passar, Gil? Aqui são os dois artigos que eu tinha citado e pode seguir. Bom, eu tinha feito uma proposição e essa proposição ela não estava no artigo de 2012, mas ela apareceu no artigo de 2017 e de algum modo foi a primeira vez que surgiu foi nessa fala que eu fiz para os alunos de economia, que eles pediram para fazer uma reflexão sobre como é que eu compreendia o ato de filosofar e o que significava a atividade de filosofia. E eu fiz uma reflexão dentro de um raciocínio que eu chamei de 3 ordens. Bom, veja bem, num primeiro sentido, antes de falar do que eu estou chamando dessas 3 ordens, eu dizia o seguinte, quando a gente está fazendo afirmações sobre a realidade das mais diversas formas, seja se eu estou dizendo vai chover hoje, seja o presidente atual ele é muito ruim, ou a parede é branca, ou 2 mais 2 são 4, qualquer informação que eu estou fazendo, em geral, ela transita, simplificando bastante, a partir de 2 bases. Né? Assim, aqui eu estou diante aqui do professor Rafael, que trabalha muito com filosofia da linguagem, que certamente me faria correções importantes a partir disso. Mas essa transição ela estaria entre informações que eu chamaria de semânticas, ou seja, significados que remetem a outros significados, e informações que a gente trata como informações empíricas, ou seja, informações que eu constato na realidade, sendo que uma alimenta a outra. Quer dizer, na hora que eu digo que essa parede é branca, que é uma informação supostamente empírica, se eu não sou daltônico, que no meu caso eu sou, eu estou falando isso porque eu estou constatando que a parede é branca, eu preciso entender primeiro semanticamente o que é parede e o que é branca. Né? Então, o tempo todo eu estou transitando entre esses 2 formas de conhecimento. Né? E aí, partindo dessa constatação, e aí eu estou chamando de informações empíricas, inclusive e semânticas, inclusive informações valorativas. Quando eu digo que alguém é mau, é bom, etc. e tal, eu estou construindo uma semântica e certas constatações no mundo real que me dizem isso também. E aí eu pensava e formulava que no nosso cotidiano, nas nossas afirmações sobre a realidade, existe um caminho do que eu estou chamando de primeira ordem, que a gente está o tempo todo fazendo afirmações, né? Como essas que muito banais, como essas que eu acabei de dizer. Poxa, fulano é muito egoísta, a parede é branca, eu acho que vai chover amanhã. Enfim, informações das mais diversas condições, né? Isso foi o que eu chamei de informações de primeira ordem. Aí pode passar?
Para além disso, existe o que eu estava chamando de uma segunda ordem, que é o fato de que, frequentemente, na história humana, nós começamos a operar um tipo de sistematização desses conhecimentos que a gente vai adquirindo na primeira ordem. E isso eu estou chamando de uma sistematização de segunda ordem. E isso inclui a ciência, embora não se resuma a ela. Então, veja, eu coloquei aqui alguns exemplos do que eu chamei de segunda ordem, que são muito variados, né? Por exemplo, hoje em dia eu não sei se existe mais isso. No meu tempo de infância e adolescente, de vez em quando apareciam uns livros de etiqueta, como se fosse uma pequena ética, né? Quer dizer, como que se comporta numa mesa, etc. E tal. Essa é uma sistematização. Um tratado de etiqueta é uma sistematização de segunda ordem. Um texto religioso que tenta agrupar um determinado modo de convivência religiosa também. Estratégias de administração militar, política, etc. também. E aí entra as ciências propriamente dita. Todas as teorias das ciências naturais. Quer dizer, o que elas são? Elas tentam criar uma sistematização cada vez mais sofisticada sobre esse mundo com o qual nós convivemos. Já não é mais algo de primeira ordem, já é algo que sistematiza aquela primeira ordem. Então, eu não estou apenas dizendo vai chover, eu estou tentando estudar o que é mesmo a chuva. As teorias sociais, que a sociologia, a psicologia, a antropologia desenvolvem, também são tratados de segunda ordem. Sistematizações de práticas e pesquisas, e assim por diante. Então, todo esse leque que já envolve um grau de abstração muito maior, ele envolve o que eu chamava de tratado de segunda ordem. Pode passar. Bom, a primeira tentativa aqui com vocês para falar da filosofia é que o âmbito da filosofia, ele é um âmbito que eu chamo nessa interpretação de um âmbito de terceira ordem. Porque, em geral, o âmbito da filosofia ele não é um âmbito que diretamente se propõe a tratar da primeira ordem diretamente. Quer dizer, bom, agora eu vou tentar fazer um tratado para explicar o governo Bolsonaro. Em geral, não é um tratado de filosofia, ou pelo menos a ciência política, a sociologia e outras vão ter muito mais aparatos para fazer isso do que a filosofia, embora a filosofia de vez em quando se arrisque a essas questões. O grande ponto é que dentro dessa proposição faz parte da filosofia uma tentativa de fazer um novo passo de abstração, de compreender, e aí eu usei uma terminologia de um filósofo austríaco, Wittgenstein, que ele usava o termo na sua fase tardia, usava o termo gramática profunda. A filosofia, ela frequentemente ela busca uma espécie de gramática profunda que tenta desvelar, criticar ou reformular algum desses discursos. Ou seja, ela tenta compreender determinados aspectos que ajudam a formular e que ajudam a nos colocar em determinada condição em relação a esses discursos, inclusive esse de segunda ordem. Dentro dessa perspectiva, frequentemente a filosofia ela se apresenta como uma espécie de lente que traga um outro olhar para esses discursos, práticas e valorações. Veja, sob essa perspectiva, não é que ela está enxergando a realidade propriamente dita, que frequentemente esse discurso de segunda ordem fazem, mas ela está fornecendo lentes que ajudam uma perspectiva para se colocar essa realidade. É bem verdade, e aqui isso não aparece claramente, que existem formulações filosóficas que são feitas para destruir lentes, não para construir lentes, né? Assim, e a história da filosofia ela tem uma longa tradição de negatividade também, desde os pensamentos cético, antigo, assim, passando por uma série de tradições que frequentemente elas são feitas para também mostrar que as lentes com as quais estamos acostumados a enxergar determinada realidade, elas não são boas. E em alguns desses casos, quando se pergunta e quais são as lentes boas, nesse momento eu só tenho a apresentar uma destruição dessas outras lentes. Isso também é uma possibilidade. Mas há filosofias também construtivas que constroem outras formas de lentes.
Então, esse é um espaço em que, na minha proposição, nós colocamos um pouco mais claramente o âmbito da filosofia, né? Pode passar. Bom, isso coloca algumas situações que faz com que a ideia de crise ela tenha uma correlação importante, né? A filosofia, para que as lentes atuais, porque veja, se as lentes atuais com as quais os tratados e discussões de segunda ordem, se elas estão todas muito bem funcionando muito bem, e elas servem perfeitamente a realidade, dificilmente sentiríamos necessidade da filosofia. Percebe? Ou seja, se todas as ciências e tratados de ética, não no sentido filosófico propriamente dito, mas do que significa as boas maneiras, a maneira correta de agir em determinado aspecto, etc, etc, etc. Se todas elas estivessem em plena ordem, ou se nos parecesse sempre em plena ordem, a filosofia ela dificilmente encontraria o seu espaço, porque essas coisas já estariam ditas na segunda ordem. É a necessidade de fundar novas lentes ou de questionar as lentes colocadas que acabam convidando a filosofia a se colocar. E isso convida a filosofia a um certo estranhamento. Assim, isso já aparece em Aristóteles, por exemplo, que ele fala do tauma como assim, o espanto como um afeto fundamental à filosofia. É como se eu olhasse para aquela realidade a qual aparentemente está tudo bem e, de repente, eu colocasse um estranhamento nela, eu me espantasse com ela, né? Eu tenho uma amiga que ela dizia que ela disse que porque começaram a falar muito de que a gente entrou no novo normal, e ela brincava comigo, ela falava, não, eu acho que a gente está entrando no novo anormal, né? Porque a gente não estava numa situação normal antes disso tudo acontecer. Então, veja, isso é uma colocação de estranhamento, isso é uma colocação de uma desidentificação. Ou seja, é a necessidade, em certa medida, de se desidentificar das formulações que estão sendo investigadas, né? E aí isso nos coloca perguntas como: o que é isso mesmo que eu faço? Isso que eu estou fazendo todo dia, o que é mesmo isso que eu estou fazendo? O que é isso mesmo que eu falo todo dia? O que valores são esses que eu defendo, ou os quais aparentemente eu compartilho? Às vezes, inclusive, formulando coisas que não estão postas e existentes totalmente. O que seria esse outro mundo a forjar, diferente desse mundo que eu estou vivendo hoje? E aí eu fiz questão de trazer aquele livro do Rodrigo Araújo, porque aquela pergunta de criança, né, ela se dá justamente porque que fez com que o livro de Rodrigo, que é um livro da história com a sua filha, ele frequentemente seja um livro filosófico, propriamente dito, é porque a criança que ainda não apreendeu os códigos com os quais compartilhamos hoje, ela frequentemente nos faz perguntas de espanto para coisas que nós já não nos espantamos, né? Ou seja, elas frequentemente nos perguntam, do mesmo jeito que tem aquele filósofo que fala, gente, o que é o tempo? Em certo sentido, que pergunta ociosa, né? A gente já sabe o que é o tempo, a gente está conseguindo viver com ele, com a palavra tempo nas suas diversas acepções, sem precisar perguntar sobre isso. Mas quando alguém volta a perguntar sobre isso, volta a se espantar e se desidentificar com isso, né? E isso exige que certas respostas que aparentemente já estavam sendo dadas, elas sejam novamente colocadas. Ok? Pode passar. Bom, quando se coloca isso, a filosofia ela acaba colocando uma série de desafios. Um é o desafio do argumento, né? Articular discursivamente conceito. Eu depois vou voltar a falar mais sobre a ideia do conceito, mas essa formulação dessa lente, ela precisa ser argumentada, precisa ser construída e trabalhada para que uma determinada lente seja aceita e colocada. E a ideia de argumento, ela aparece dentro dessa linha. E aí, quando se formula um determinado tipo de argumento na filosofia, é necessário articular por que aquele argumento e aquela formulação conceitual que apresenta, ela é válida, ou é rigorosa, ou é razoável, ou é verdadeira. E eu já disse anteriormente, no artigo que eu falava sobre isso, é que o adjetivo escolhido, válido, rigoroso, razoável, verdadeiro, ele se transforma com o tempo. Ou seja, tem época que já não se defende mais que o argumento precisa ser verdadeiro. Talvez ele tenha que ser só rigoroso. Isso também faz parte de uma tradição histórica na filosofia.
O fato é que o conceito ele precisa ser operado, ele precisa ser colocado em movimento, precisa ser discutido, precisa ser relido, interpretado, transformado. E essa é a tarefa mais comum da filosofia, é operar com o conceito na formulação dessas lentes. E aqui tem uma questão que aparece muito claramente, depois eu volto um pouco a isso, no livro de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que é o que é a filosofia, que segundo eles, e essa é uma disputa, depois até quero voltar a falar sobre isso, eles definem a filosofia como a criação de conceitos, eles dizem que os conceitos eles não são descobertos, eles são criados. E aí tem uma frase que ficou emblemática para eles, que é não há um céu para os conceitos. É uma frase bastante antiplatônica. Platão ficaria arrepiado com essa proposição de Deleuze-Guattari, que para Platão há sim um céu para os conceitos, se a gente pudesse falar assim, no sentido de que há um conceito, por exemplo, se eu estou estudando o que é justiça, eu estou descobrindo o que é justiça, mas é uma verdade que já existe. E segundo Deleuze-Guattari, eu estou criando um conceito de justiça, e alguém depois pode criar um conceito diferente do meu. E aí isso já remete para uma questão que é o seguinte, de certa forma, o que eu estou fazendo também aqui, é que essa é uma característica da filosofia, que discutir o que é filosofia já é fazer filosofia. E isso, portanto, significa criar lentes diferentes. Quem está certo, Platão ou Deleuze e Guattari? Eu não tenho como dizer. Existem formulações filosóficas diferentes que vão construindo o próprio conceito de filosofia, né? Bom, e um último aspecto nesse ponto que eu gostaria de ressaltar é que, ao pensar a filosofia dentro desse contexto de desidentificação e de espanto, isso significa, eventualmente, que a gente precisa conviver com os desafios e os perigos de uma filosofia que reinventa o discurso, que reformula as lentes. Tem um historiador, filósofo historiador italiano, Luciano Canfora, que ele fez um livro chamado Um Ofício Perigoso, e que ele mostrou como diversas vezes a filosofia ela foi um ofício perigoso para determinados filósofos, né? Assim, Sócrates foi condenado à morte, Spinoza foi completamente demonizado em vários momentos, Maquiavel também, Marx também, e vários outros pensadores. Então, veja, isso significava... bom, a gente teve eu citei a Judith Butler, ela foi atacada no aeroporto de São Paulo. Se tem algo a ser, claro, né, assim, a ser bastante criticado em atos como esse, tem algo para ser dito que é o seguinte, é isso, a filosofia é um ofício perigoso. Porque na hora que ela se desidentifica com certas formulações nas quais certo grupo social está pacificado, obviamente esse grupo social, em determinados momentos, vai ficar desconfortável com isso, né? Então, em última instância, esse perigo ele faz parte do jogo, ou ele pode fazer parte do jogo, né? Okay. Pode passar, já. Bom, eu vou passar com alguma rapidez aqui, mas assim, eu tinha, saindo de um outro elemento, ainda nessa reflexão sobre a filosofia, eu tinha feito umas formulações e trabalhei já em algumas disciplinas de metodologia filosófica, principalmente, mas, no fundo, não era uma discussão de metodologia filosófica, era uma discussão da reflexão da operação conceitual, partindo de 3 autores, fundamentalmente, que eram esse autor, Frederico Cossutta, que ele tem um livro muito interessante, e talvez foi o que mais me influenciou desses 3. Não, talvez não, com certeza, que foi Elementos para a Leitura dos Textos Filosóficos, que ele faz uma discussão muito sofisticada sobre a linguagem da filosofia. Esse livro, que eu acho que é relativamente conhecido, do Fouchard e de Wunenburger, sobre metodologia filosófica, e o que eu já citei, do Deleuze e Guattari, o que é filosofia. Pode passar. Partindo desses autores, eu tentei formular alguns passos em torno da filosofia que eu vou tentando pegar com vocês aqui. Aqui está circular, mas eu estou partindo do tema, né? Então, a ideia é que a filosofia ela tem um tema, ela levanta um problema, ela desenvolve determinados conceitos e produz determinados sentidos, tem um determinado argumento, e ela constrói determinados sujeitos de enunciação e determinadas cadeias intertextuais. Um pouco uma formulação aqui.
Aqui, Gil, eu acho que está naquele esquema que se você clicar, ele vai lá e depois tem setinha para voltar. Então, pode clicar em tema. Eu acho no próprio tema mesmo. Ah, não, é porque aqui não está no modo apresentação. Mas vai para a próxima que ela vai também. Depois a gente se acha. Bom, o primeiro aspecto, e de certa forma o mais tranquilo de todos, é que a filosofia ela opera com diversos temas, né? Assim, eu não vou nem puxar muito para essa apresentação, pode passar para o próximo, para a gente ir rápido. Aqui, depois eu passo para vocês a apresentação, eu até tinha feito aqui uma longa escolha de diversos temas que já transitaram pela filosofia, né? Assim, permanência, movimento, transformação, real, valor, consciência, verdade, conhecimento, desejo, vontade, ciência, mundo exterior, enfim, existe um longo leque, agência, estrutura, razão, temporalidade, existência, essência. Existe uma longa cadeia de temas e que eles vão sendo eventualmente acrescentados, né, na história da filosofia, que eles têm sido abordados, identidade, ser, o devir, relação entre os entes, o eterno, o temporal, a matéria, enfim. Então, a filosofia ela tem temas. Normalmente, quando a gente vai desenvolver um trabalho filosófico, a gente se desenvolve a partir de um determinado tema. Pode passar. O segundo, e aí a coisa esquenta um pouquinho mais, é que todo o trabalho filosófico ele parte de problemas, né? Ou seja, quando se desenvolve uma investigação filosófica, ela não é desenvolvida do nada. Ela se desenvolve porque tem algo que incomoda o pesquisador ou o filósofo, algo ao qual ele quer desvelar, né? E que aqui se apresenta como um problema. Eu vou pegar assim, só como exemplo, essa última citação do Fouchard e Vonnegut, que ele diz que a filosofia pode ser definida como a arte de colocar problemas, isto é, de substituir as perguntas imediatas pelos dados de um problema. A reflexão filosófica em geral e a dissertação em particular, ela apresentam-se como procedimentos inquietos e pacientes que adiam a resposta a uma pergunta para melhor resolver antes o problema que o colocam. E veja, a questão do problema, eles até falam em algum momento que isso remete, inclusive, para problemas que, eu não sei se a próxima tela, Gil, ela continuava falando de problemas, acho que sim, não, seguindo. Não, aqui eu acho que, veja se na 18, desculpa agora com essa. Não é isso mesmo, é nessa mesmo, tá ótimo, é aqui mesmo, eu não tinha uma próxima tela, fiquei na dúvida se eu tinha colocado outra situação. Então, assim, quando se colocam determinados problemas, frequentemente eles se apresentam inclusive com paradoxos, como questões que de fato elas desenvolvem situações cuja solução elas não são óbvias. Eu me lembro como Paul Ricoeur uma vez ele levantava o trilema do mal na questão da filosofia da religião, que era algo do tipo, bom, se eu aceito que Deus ele é todo poderoso, e afirmação número 1. Se eu aceito que Deus ele é totalmente bom, afirmação número 2, como é que eu aceito que existe o mal? Como é que eu conjugo essas três coisas? Né? Veja, isso é um problema. Quer dizer, aceitas essas duas premissas, o terceiro aspecto ele não se dá de uma forma óbvia. Como é que eu lido com a questão da liberdade e da necessidade? Como é que eu lido com o fato de que eu posso postular uma certa liberdade à condição humana e, ao mesmo tempo, eu vejo uma série de determinações colocadas. Enfim, aqui a gente pode multiplicar as diversas situações em que determinados problemas eles exigem investigações, que elas são investigações complexas. Então, o problema, ele se coloca... E, de novo, aqui a gente coloca aquele espanto em que a crise é colocada. Para dar um exemplo de como é que a crise ela nos exige problemas, situações, eu tinha falado para vocês sobre a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn. Veja, até o século XIX, em que se criou o que mais ou menos se chamava de uma ciência normal, havia um certo consenso nas ciências físicas do que é matéria, consenso longamente batalhado desde o tempo de Galileu, Copérnico, etc. e tal, mas já estando no século XIX, as coisas já estavam relativamente pacificadas sobre o que era matéria, o que era tempo, o que era espaço e assim por diante.
de repente essas coisas pararam de funcionar, né? E eu trouxe aquele exemplo como um exemplo da problematização filosófica, é porque, de repente, começou a ter que se fazer perguntas muito básicas, perguntas de criança, novamente, como o que é matéria mesmo, hein? O que é tempo? O que é substância? Essas perguntas muito básicas, que não eram feitas apenas por um mero exercício ocioso de voltar a elas, mas porque o chão tinha saído debaixo dos pés de quem pesquisava essas coisas, elas exigem novos problemas filosóficos, elas exigem investigações, e aí eu afirmando categoricamente, problemas esses que não são plenamente resolvidos apenas pela ciência, de que a filosofia ela tem que botar uma colher sobre eles, porque essas coisas não ficam claras, né? Então, a colocação do problema filosófico, ela é fundamental para que a filosofia se apresente. Bom, pode passar para o próximo. Aqui eu fiz um desenho maluco aqui para falar de conceito de sentido, mas podemos passar para a próxima. Bom, e aqui a gente entra no centro da questão. O Gilles Deleuze dizia que, o Félix Guattari, que a filosofia é a criação de conceitos. Eu tenho uma questão com essa definição, mas a minha questão, e depois eu volto à minha questão, ela é para a palavra criação, e não para a palavra conceito, né? O fato é que a filosofia, ela sem dúvida é uma operação com conceitos. E sendo uma operação conceitos, uma operação que ela, para formar aquela lente que eu tinha apresentado antes, esses conceitos eles têm que ser articulados, eles têm que ser desenvolvidos. E eles têm que ser articulados e desenvolvidos para resolver determinados problemas filosóficos. Aqui, veja, aqueles elementos, problema e conceitos, eles têm que estar profundamente vinculados entre si. E, inclusive, esses elementos, eles nos ajudam a dizer por que estamos fazendo filosofia ou por que não estamos fazendo filosofia, né? Eu brincava na época que eu falava isso. Bom, eu posso ter diversos problemas, né? Eu posso ter um problema assim, gente, será que o que aconteceu no Brasil em 2016 foi um golpe? Veja, essa é uma pergunta que pode nos remeter a várias discussões políticas, etc. e tal, mas ela não é uma pergunta filosófica, percebe? Por que ela não é uma pergunta filosófica? Porque ela não nos remete para uma questão por si só filosófica, diferente de quando eu estou trazendo, ela não remete a uma questão conceitual diretamente. Alguém pode até, a partir daí, falar, bom, agora eu quero fazer uma investigação conceitual sobre o que significa democracia, sobre o que significa realmente um Estado de Direito e assim por diante. Pode ser que uma determinada investigação filosófica me ajude a responder essa pergunta, mas a pergunta em si, ela não é filosófica. Ou seja, o problema, ele já é um problema filosófico quando ele remete a conceitos. E, ao mesmo tempo, a investigação filosófica quando ela articula conceitos. Então, essa discussão da operação do conceito, ela é fundamental para o trabalho da filosofia. Pode passar? Bom, eu tinha dito que o Deleuze e Guattari, ele definia a filosofia como criação de conceito. O Kossuth, naquele livro Elementos da Leitura de Texto Filosófico, faz uma definição, a qual eu gosto mais, que ele diz que a filosofia se dá como reexame e redefinição do conceito. Depois eu vou explicar por que eu gosto mais dessa definição. Só que o que ele coloca depois, aí se aproxima mais do Deleuze e Guattari, né? Porque ele diz, embora sejam os constituintes elementares da reflexão, os conceitos não são dados como se preexistisse a própria filosofia, mas eles são construídos. E esta elaboração constitui uma parte determinante da atividade filosófica, a construção de conceitos. Veja, ou seja, portanto, o Kossuth concorda com Deleuze e Guattari quando ele diz que não há céu para os conceitos, eles são construídos. Só que ele coloca as definições que atuam sobre o conceito, diferente de meramente criação, como reexame e redefinição. Por que eu gosto mais dessa formulação? Porque eu acho que a definição da filosofia apenas como criação de conceitos, ela cria uma certa aura ao pensamento filosófico, próximo um pouco da aura do artista, quer dizer, o filósofo é apenas aquele que cria o conceito, né?
Só que eu penso, e aí o meu grande objetivo hoje é falar um pouco sobre essa operação do exercício do filosofar. Eu penso que eu gostaria de pensar a filosofia como essa ação em que todos nós estamos inseridos, nós professores de filosofia, nós pesquisadores de filosofia, criadores na filosofia e assim por diante. Então, quando estamos reexaminando e redefinindo o conceito, nós também estamos operando na filosofia. Inclusive, depois eu vou mostrar isso para vocês, como eu penso sobre isso. Há diversos níveis de atuação sobre isso. Então, não é meramente o ato da criação. E, inclusive, esses atos eles têm tantas gradações que é até difícil a gente definir qual é aquele estágio último da criação propriamente dita, que eu acho que, em última instância, acaba sendo uma certa formulação romântica, e qual é aquele ato em que também há uma redefinição e recriação do conceito, né? Então, me parece que isso nos coloca todos como vivendo um pouquinho essa massa do trânsito da filosofia, e eu simpatizo mais com essa fórmula. Bom, e aí, filosofia é um reexame e redefinição do conceito, né? E aí o Kossuth, ele continua, por meio dessas operações, unidades de sentido, e aí veja que eu falava em conceito e sentido, e antes eu tinha falado de lentes, né? Unidade e sentido, elas são fixadas, ligadas, hierarquizadas para constituir um universo autônomo de significação. Quando se fala de um universo autônomo, o que Kossuth está querendo dizer é que cada formulação filosófica, se a gente falasse a filosofia de Spinoza, a filosofia de Hegel, de Foucault, de Heidegger, de Achille Mbembe, etc., ela cria uma linguagem própria com unidades autônomas articuladas, produzindo um sentido particular daquela construção. Nesse sentido, esse universo que é construído por um determinado tipo de filosofia, ele é fechado, na medida em que obedece a regras de coerência interna muito rigorosas, ou seja, a filosofia de Spinoza, ela tem uma construção interna que gera uma coerência interna daquela filosofia. Essas regras garantem a necessária ligação das noções, quer dizer, ela tem vários elementos que se articulam entre si. Nesse contexto, o pensamento coloca o seu próprio objeto. Aquela filosofia, ela gera um tipo de objeto gerado por aquela filosofia. Mas, paradoxalmente, abrindo-se ao mundo, produzindo um quadro de inteligibilidade do real. Ou seja, a filosofia de Spinoza, ela, por mais que ela crie uma construção muito própria, ela se abre para falar sobre a política do nosso tempo, para falar sobre as relações de afeto do nosso tempo, para falar de coisas do nosso mundo real. A filosofia, ela não é uma lente feita para olhar apenas para si mesma. Ela é uma lente para olhar o mundo em que vivemos, olhar os contextos que vivemos e assim por diante. Quer dizer, ela se volta para o mundo de primeira e segunda ordem, né? Pode passar. Bom, aqui eu não vou me deter muito nesse aspecto, mas um outro elemento, uma vez construída a filosofia como conceito e produção de sentido, ela se volta para, de novo, que eu tinha falado, como argumentos. E aqui eu me utilizei muito do Kossuth, e aí esse é o ponto que eu gostaria de colocar. Veja bem, quando a gente, nas aulas de lógica, a gente aprende uma certa construção argumentativa muito particular, toda aquela construção do organon de Aristóteles, etc. e tal, o que são falácias, e assim por diante. Mas é necessário admitir que todo o histórico da história da filosofia construiu formas de argumentos muito diferentes e muito variadas. É como se existissem formas de argumentos que elas fossem tão variadas quanto as formas de filosofia. Então, não há uma construção que diga, olha, e inclusive assim, na história da filosofia, frequentemente há embates de tentativas, eu gosto muito do livro do Kossuth também por isso, porque há embate de tentativa de desqualificar uma outra forma como sendo isso que você está fazendo não é filosofia. Então, por exemplo, não é possível que um livro como Zaratustra de Nietzsche, que seja um livro quase que de imagens, ele seja um livro de filosofia. Eu não admito. Eu não posso admitir que um livro de Kierkegaard, que faz uma proposição quase religiosa, seja filosófico. Frequentemente na história da filosofia há uma tentativa de impugnação de uma certa forma adversária como não sendo filosófica. Eu gosto muito também da formulação do filósofo argentino radicado no Brasil, Júlio Cabreira, que ele também discute muito sobre isso, sobre como há frequentemente essa tentativa de imposição do adversário como não sendo filosófico.
E o Kossuth, ele abre uma grande pluralismo, inclusive argumentativo em torno disso, para dizer, olha, existem várias formas de argumentação. Mas o fato é que a filosofia, pelo próprio fato dela não ser uma reflexão dogmática, ela exige o argumento. Ela exige que, pelo menos para uma determinada comunidade, aquilo pareça rigoroso, eu consiga mostrar por que eu estou formulando as minhas lentes. Agora, a disputa sobre a forma do argumento ela é muito variada, né? Pode passar. Bom, um outro elemento que normalmente não se fala tanto na questão da filosofia é, primeiro, a filosofia ela coloca sujeitos. E isso que eu coloquei essa lógica de uma cadeia intertextual. Esse termo, cadeia intertextual, ele é um termo que vem da linguística, principalmente da análise de discurso, que foi acontecendo mais a partir da segunda metade do século XX. A ideia de que quando você se coloca em um determinado discurso, você tem uma rede de sujeitos que estão se articulando e se disputando nesse discurso. E, frequentemente, na filosofia, e isso ajuda muito a compreender uma obra filosófica, uma pesquisa filosófica, esses sujeitos eles também aparecem. O Kossuth diz aqui que a filosofia ela emite uma voz, coloca em cena sua relação com instituições e práticas sociais, agencia do interior a função do autor. Ou seja, quem é aquele que está falando? Ela se coloca, e em se colocando, ela dialoga com vários outros, ela dialoga com a tradição, ela dialoga com autores que vieram antes deles, ela dialoga com adversários, ela cria, como o Deleuze e o Guattari falavam, cria personagens conceituais, como, por exemplo, é o gênio maligno de Descartes. Então, tem uma série de elementos que vão sendo tecidos, uma série de sujeitos que vão sendo tecidos, alguns explicitamente colocados. Às vezes faz parte do argumento você já imaginar o que o seu adversário diria daquilo e você já refuta o seu adversário e assim por diante. Quer dizer, essas formas... Uma coisa, a Giovanna que estuda o Foucault tem uma forma, por exemplo, que eu acho muito curiosa na forma argumentativa dele, não sei se de toda... Mas, às vezes, você tem um parágrafo de Foucault de 15 linhas, ele passa umas 12 linhas dizendo o que não é aquele conceito que ele está falando, né? É como se ele fosse dizendo, olha, nem é isso, nem é aquilo, ou seja, é como se ele fosse já, frequentemente, aquilo que eu tô formulando, poderia parecer que eu estou tentando defender isso aqui, mas não é. É como se ele fosse limpando um determinado caminho com várias formulações, as quais ele quer se desvencilhar quando ele está tentando mostrar o que ele está colocando. Então, o tempo todo, essa colocação de quem são meus parceiros, quem são meus adversários, quem são meus antecessores. O Quine, o filósofo estadunidense, ele tem um tratado chamado Sobre o que há, que é uma espécie de tratado ontológico na linha da filosofia analítica, que ele às vezes fala, o senhor X, o senhor Y diz isso, e todos eles têm endereçamentos específicos, tem pessoas às quais ele está citando e colocando, e assim por diante, né? As formas dialógicas, claro, mais explícitas. Então, é muito interessante na filosofia essa compreensão um pouco de como que são essas cadeias. E o outro aspecto é o que está colocado aqui no final, como uma certa função de endereçamento do texto filosófico. A quem que eu estou me dirigindo? Quer dizer, em que grau de complexidade que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um texto um pouco mais tentando pensar um leitor médio ou já uma determinada comunidade que já acessou determinados estágios? Isso diz muito de o quanto que vai se colocando. Tudo isso faz parte dessa cadeia intertextual. Pode passar, Gil? Bom, eu estou mais me encaminhando para o final, viu, gente? Tem mais só 2 telinhas aqui. Depois de dizer tudo isso, eu teria um pouco mais de condição de falar assim, o que é esse ato de filosofar? Né? Quer dizer, o que é essa operação que todos nós nos colocamos aqui? Seja nós, professor de filosofia, nós que fazemos uma pesquisa filosófica, nós que damos aula de filosofia, nós que estamos estudando filosofia, nós estamos fazendo um TCC em filosofia, ou uma tese de doutorado, ou quem tenta formular uma determinada criação filosófica diferente. E aí, eu estou convidando de novo a pensar na crise, porque, na minha concepção, se a gente pensa que o ato de filosofar
ele exige aquele estranhamento constante, ele exige que a gente se desidentifique. Isso nos coloca numa situação particular em relação a isso, e não apenas para essa crise que a gente está vivendo agora. Até porque nós estamos no novo anormal e não no novo normal, né? Bom, aqui eu coloquei algumas gradações diferentes. Bom, tem um primeiro aspecto, e talvez o mais básico de todos, e nem por isso é menos desafiante, é que a filosofia ela frequentemente se dá como uma apropriação da teoria de um autor filosófico. Né? Frequentemente a gente faz um TCC sobre isso, uma dissertação de mestrado sobre isso. Bom, eu vou estudar o conceito de liberdade em Sartre. Né? Então, esse é um tipo de operação filosófica. Né? E isso se dá nas várias instâncias, seja quando eu estou lendo um texto filosófico e tentando compreender como é mesmo que Sartre desenvolve o conceito de liberdade, quando eu estou fazendo um determinado trabalho de pesquisa em que eu estou formulando isso, seja quando eu estou ensinando. Bom, hoje eu vou dar uma aula na qual eu quero abordar o conceito de liberdade em Sartre. Mesmo esse primeiro ato, eu entendo e defendo que a gente compreendendo um pouquinho aqueles processos que eu apresentei antes, a gente pesquisa de uma forma melhor, ensina de uma forma melhor e lê de uma forma melhor. Por quê? Porque a gente corre um risco muito grande, e eu acho que todos nós já deslizamos esse risco, de ler uma afirmação filosófica como um ato dogmático. Ou seja, um pouco como a Tábua dos 10 Mandamentos, Sartre disse que liberdade é isso. E aí eu mostro que nas páginas 18, 53 e 640 de O Ser do Nada, Sartre mostrou isso, mostro que tem uma coerência e parará, apresento isso. No entanto, se eu compreendo que Sartre desenvolveu o conceito de liberdade a partir de um problema, e esse problema ele foi colocado a partir de um determinado afeto que fez ele colocar esse problema, a partir de um certo tipo de desidentificação, dialogando com outros autores, numa cadeia intertextual complexa de diálogo e construção, eu compreendo melhor como que esse sentido ele vai sendo posto. Percebem a diferença do que significa isso e de um ato meramente dogmático, e que eu consigo, inclusive, formar e afirmar e desenvolver? Então, eu compreendo que as afirmações que Sartre fez, elas não estavam pregadas como uma borboleta na parede, elas estavam operadas, quer dizer, ela é um processo dinâmico que estava sendo desenvolvido e colocado em um determinado contexto e uma determinada construção de um problema filosófico. No segundo elemento, eu colocava, bom, tem uma operação do filosofar que a gente pode fazer como análise crítica da teoria de um autor. Ou seja, aí eu já estava falando sobre um outro aspecto, não apenas a apropriação de uma determinada teoria, mas como eu já estou um pouco estranhando um pouco mais a própria teoria daquele autor. Já não estou mais desenvolvendo apenas como que Sartre desenvolveu o conceito de liberdade, mas por que esse desenvolvimento do conceito de liberdade ele pode ser questionado, reformulado, deformado, rediscutido e trazido para outros ângulos, não necessariamente pensado por Sartre, né? Então aqui já é um estranhamento do estranhamento, né? Quer dizer, é o ato filosófico em que se coloca tentando problematizar, inclusive, a filosofia daquele autor. Isso frequentemente exige que a gente coloque novas categorias de análise, porque se eu compro todas as categorias do autor em questão que eu estou colocando, a chance que eu cole nele e basicamente vá junto com ele, me remete de volta ao primeiro item, que já é muito bom e muito interessante. Mas se eu estou fazendo uma crítica, e se eu estou problematizando e criando uma tensão naquele conceito de determinado autor, frequentemente eu vou ter que botar um sal diferente, eu vou colocar outras categorias que não são mais daquele autor, eu vou colocar algumas outras dinâmicas, é como se eu estivesse tensionando aquela linguagem que aquele autor está formulando. Frequentemente exige que eu critique os próprios argumentos do autor e assim por diante. Uma terceira linha de filosofar que eu coloco é a ideia da análise comparada de temas, autores, fases de autores, questões de segunda ordem. O que eu estou fazendo com isso? Por exemplo, se eu quero fazer uma discussão
sobre a filosofia de Sartre e a filosofia de Heidegger. No momento em que Sartre e Heidegger são autores diferentes e que criaram linguagens, como foi dito pelo Kossuth, em campos já diferentes de formulações, quando eu me coloco nesse meio aqui, eu não vou conseguir ficar completamente ligado a um dos dois. É como se eu me colocasse numa situação instável de formulação. E isso exige, de novo, um outro tipo de treinamento, algumas categorias próprias para poder fazer isso, e uma certa colocação fora da zona de conforto, né? Assim, isso pode ser feito, inclusive, com fases diferentes de autores, porque se alguém tentar estudar o primeiro Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, tem formulações tão diferentes entre elas que eu vou ter que já me colocar um pouco também nesse âmbito intermediário. Às vezes também acontece quando eu dialogo com outras questões, por exemplo, eu dialogo determinados autores com questões que não estão diretamente ligadas à filosofia, mas que foi abordada por um sociólogo e que não necessariamente elas têm uma solução filosófica já posta e colocada. E o último aspecto do filosofar é a criação filosófica, vamos propriamente dito, ou seja, a formulação de novas teorias, novas lentes. E aqui, em relação a esse, ou seja, aquilo que em geral é atribuído aos filósofos propriamente ditos, porque assim se faz uma grande categorização entre filósofos e comentadores, né? Eu confesso, eu sempre falo isso, que eu não gosto nem um pouco desse termo comentadores. Se eu pudesse, eu aboliria esse termo comentadores, porque eu costumo brincar que eu sempre acho que comentador parece aquele cara que está num jogo de futebol, fala, eu acho que ele está indo pela direita, podia recuar um pouco mais e tal. Eu acho que o trabalho que se faz é um trabalho de análise, é um trabalho de crítica e assim por diante. Mas essa dicotomia que se faz entre ambos os aspectos, eu acho que ela tem, como eu tinha dito, diversas gradações e ela tende a colocar num certo pedestal os grandes filósofos, etc. e tal, frequentemente europeus, norte-americanos, então cria um tipo de diferenciação que eu acho que ela não é saudável para que a gente se coloque e se arrisque nesse exercício de filosofar. E aqui eu fiz algumas observações sobre isso. O processo de criação filosófica, primeiro, ele nunca parte do nada, né? É por isso que a palavra criação, eu já tenho um incômodo com ela. A criação remete àquela coisa de Agostinho, de Deus que criou o mundo do nada, e assim por diante. É sempre uma reformulação que todos os autores, em geral, fizeram. Uma segunda coisa muito básica é que nós não estamos, todos nós que estamos aqui nessa sala, inclusive, não estamos proibidos de tentar também formular isso. Ou seja, não existe uma espécie de cadeia necessária que, olha, só depois que chegarmos a nos tornarmos maduros e nos colocarmos em determinada situação, só agora estamos autorizados a isso. Assim, alguns dos formuladores, inclusive que ganharam repercussão na filosofia, não tiveram essa condição. Eu tinha citado Wittgenstein, quando Wittgenstein fez o Tratados Lógicos Filosóficos, as leituras dele em filosofia eram bastante específicas, né? Ele não era alguém que conhecia toda a história da filosofia que foi fazer isso. E se ao mesmo tempo nós não estamos proibidos, nós não somos obrigados a fazer isso, né? Assim, a fazer uma formulação, ou seja, não é um exercício de egos, não é uma coisa do tipo, não, agora eu quero ser um filósofo criador, né? Quer dizer, para mim, isso depende de onde nos identificamos e o que queremos fazer e o que o próprio exercício da operação com a filosofia, ele nos convida, quer dizer, não tem uma separação em relação a isso. E por último, pode passar para a última. Eu tinha colocado que a prática da filosofia ela tem um desafio do rigor, ou seja, isso nos exige ler muito e escrever muito, quer dizer, tem uma prática que, por mais que a gente fique... Em geral, não são nos livros de metodologia que a gente descobre como fazer filosofia. Assim, é uma operação que se aprende a fazer fazendo. Não há etapas obrigatórias, ou seja, olha, tem que passar necessariamente por determinado autor. Como eu tinha sugerido, eu acho que é muito saudável nessa prática desmistificar os gênios da filosofia, em geral ocidentais, né? Quer dizer,
eu acho que é bem mais saudável a gente lidar com eles como companheiros de viagem aos quais a gente lida, aprende muito, descobre coisas, reformula, critica e transforma. É muito interessante, e até nos exercícios de ensino de filosofia, o Silvio Galo se utiliza muito disso, quer dizer, é muito interessante se perguntar qual é o afeto que nos move, qual é a crise que nos move, quer dizer, o que é que nos faz realmente pegar, cada vez que a gente está investindo mais na filosofia, qual é o espanto que faz com que realmente a gente avance para isso. E uma posição pessoal, mas que defendo, que é como existe toda uma cadeia intertextual, ou seja, quando a gente está fazendo filosofia, a gente está articulando vários outros autores e vários outros interlocutores. Eu acho sempre saudável que a gente, de algum modo, politize a nossa cadeia. O que eu chamo de politizar a nossa cadeia? É a gente perguntar onde é que entram os nossos problemas. E quando eu falo os nossos problemas, não é um conceito de nacional ou alguma coisa desse tipo. Quer dizer, isso depende de quais são esses afetos que nos movem, né? Os nossos problemas, eles são condições existenciais que são diferentes a cada um de nós. Mas qual é a nossa crise? Quem são os nossos contemporâneos? Onde entra o Brasil, a África, a América Latina, pensadores negros, indígenas, mulheres. Enfim, eu vi um termo uma vez numa defesa da UFBA, no NEIM, fora da filosofia, que falava de uma certa política da citação. Eu acho que a gente ainda tem, para terminar, a gente ainda se utiliza muito pouco uns aos outros. A gente se lê muito pouco. Então, eu achei curioso porque o Eduardo Galeano ele falava que a América Latina ela tinha um modelo de exportação na sua própria economia, e eu pensava, nossa, a gente funciona um pouco assim na nossa produção cultural, né? Quer dizer, é como se cada um de nós, ele frequentemente está voltado para uma leitura de autores que, em geral, quase todos estão na Europa e nos Estados Unidos, e a gente se lê muito pouco, se articula muito pouco, então, obviamente, fazer essa crítica não é promover o contrário. Agora vamos abandonar a leitura dos autores da Europa e dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Mas é a gente pensar como que essa cadeia envolve a gente descobrir que esses afetos e esses espantos, eles também nos colocam em situações parecidas e exige que nós nos critiquemos um ao outro, inclusive com todo o rigor necessário, inclusive colocando os problemas e as falhas das nossas formulações mútuas. Isso me parece a gente se colocar nesse espaço de crise e filosofar de fato. Ok, gente, é isso. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. É uma maravilha escutá-lo. Eu acho que faz muito eco, faz muito eco ao pensamento contemporâneo mesmo brasileiro. Acho que a filosofia está no Brasil nesse caminho e demorou para chegar nesse ponto, né? Eu penso. É, e eu fico pensando que, sei lá, 20 anos atrás, quando pelo menos eu comecei a estudar filosofia mais formalmente, isso era praticamente impossível. Na verdade, a gente nem pegou uma questão, existe uma filosofia latino-americana, a filosofia africana nem sequer existia, no sentido de que as pessoas não aceitavam isso. Eu lembro que eu mesmo fiquei espantado quando eu vi foi convidado um filósofo nigeriano para a UFBA para palestrar e tal. E tudo isso era muito surpreendente, era uma grande novidade, e era uma espécie de excentricidade, na verdade. Até chegar ao ponto onde estamos hoje, demorou, mas também foi alguma coisa, uma grande virada, eu diria, né? Comparando o que se fazia de filosofia há 20 anos. Então, é um contentamento muito, muito grande, assim, escutar eu falar sobre isso e desta forma. Eu acho muito importante, muito relevante e, bom, eu tenho que manifestar esse meu contentamento mesmo, assim, eu fico arrepiado,
de verdade, porque são novos tempos. Apesar de estarmos vivendo todo um processo de uma certa escalada de autoritarismo e, né, um movimento também reacionário, sem dúvida nenhuma, isso se deve a uma reação e um movimento progressista que há em várias áreas, né, da cultura, e colocando a filosofia como uma dessas áreas. Então, escutar você falar, escutar essa sua palestra, assim, para mim foi fantástico. Professora Giovana. Pronto. Doutor Laurene, eu quero agradecer muito, foi uma alegria te ouvir hoje. E eu me lembrei muito que antes da gente ter a pandemia, em 2020, início de 2020, quando a gente começou o nosso semestre presencial, eu estava retornando do pós-doc e também fui fazer a aula inaugural e falei muito próximo do seu tema, não das suas reflexões, que foram com certeza muito melhores. E o que eu gostei muito, que eu queria dizer assim, da sua fala, é que você conseguiu, te parabenizar muito por isso, Laurene, você conseguiu dizer para a gente, para os alunos, o que é filosofar de fato. Então, você foi no conceito, você foi no tema, no problema filosófico, na prática, o que é trabalhar com o conceito, colocou questões que a gente, na nossa formação, minha, sua e dos meus colegas, a gente não podia questionar, né? A gente aprendeu a se formar como pesquisador em filosofia, no máximo um professor, um estudioso. A gente tem medo da palavra filósofo para nós, então eu acho que você trabalhou nessa perspectiva, desmistificar os gênios do pensamento. Então, imagina que na nossa tradição, na nossa formação no Brasil, que é uma formação que parte da USP, que tem toda uma tradição europeia, a gente sabe disso, né? Que nós aqui no Brasil poderíamos nos colocar nesse lugar de que somos filósofos. Então, acho que é muito interessante, é isso que o Cleison está falando, a gente poder falar disso. Eu sempre digo, quando eu vim para a Bahia, eu nunca tinha ouvido falar de filosofia africana, né? Fui ouvir com os meus colegas então eu gostei muito, e gostei muito de você ter mostrado que é possível, que o que a gente faz é filosofia, de você ter mostrado tão bem qual é o trabalho filosófico, né? Então você superou muito o Deleuze e o Guattari no livro. Você foi ponto a ponto. Isso é o trabalho filosófico, né? Te agradecer muito, mas eu acho que a gente deve ter algumas perguntas. Não sei como está o seu tempo, sua disposição. Laurene, se a gente pode abrir, ver se os nossos colegas, estou totalmente alunos... à disposição para vocês, o tempo de vocês. Tá. Eu acabei fazendo em 1 hora. Eu não estou te ouvindo. Não sei se é o meu. Vocês estão ouvindo, Laurene? Gente, só me avisa. Então deve ser algum problema meu. Eu vou abrir aqui de novo. Já sei qual é o meu problema. É o problema de quem está coordenando, porque eu baixei o volume. Pronto, agora... Me escuta agora? Agora foi, Lau. Não, é o tempo que vocês quiserem. Eu peço desculpa que eu acabei fazendo, porque realmente eu tinha pensado que era 1 hora e acabou dando quase 1 hora certinho. Eu não consegui fazer os 45 minutos. Não, mas foi muito bom. Mas eu estou à disposição de vocês, assim, totalmente no tempo de vocês. Bom, então, a gente tem avisar, a gente está gravando para depois a gente disponibilizar, tá, gente? E tem uma lista de presença que nós colocamos para depois a gente certificar quem veio, quem participou, recebe o certificado. E eu queria ver, a gente podia fazer um bloquinho de 3 perguntas, ver quem queria colocar alguma dos nossos alunos, colegas. Eu queria fazer uma saudação ao professor Marcelo, que é um colega querido, um amigo, irmão meu, eu não tenho como não dizer da alegria que é vê-lo aqui, né? Foi professor nosso da casa, é professor da UFRB, então, muito bom, fico muito feliz de te ver aqui.
E abro para vocês, nossos alunos, alunas, professores e professoras, dialogar um pouco com o professor Laurênio. Podem abrir a câmera, ou se quiserem escrever, a gente lê aqui, não tem problema também, que vocês ficarem mais à vontade. Bom, tem uma pergunta aqui já do professor Cleison Laurênio. Iago fala, né? Lembro-me da aula inaugural no CFP que a professora trouxe, que é filosofar baseando-se na obra do Deleuze e do Guattari. E entre sua fala, ela cita que um de seus professores disse para ela que todos somos filósofos independente do semestre. Né? Aí o professor Cleison coloca: professor Guimarães Rosa é um criador de conceitos, mas é posto especificamente no âmbito da literatura. Poderíamos pensar no Guimarães como filósofo, né? Daí ele lembra a obra O Grande Sertão Veredas e o Zaratustra aqui. Então, essa é do Cleison. Se você quiser ir respondendo, enquanto todo mundo vai se preparando. Ok, bom, primeiro agradecer a Cleison e a Giovana pelas palavras. Eu sei, para mim é um prazer realmente estar aqui com vocês. Veja, eu entendo que dentro dessa ideia da terceira ordem que eu tinha formulado inicialmente, ou seja, a filosofia como uma criação de lentes diferentes que permitem que tanto esse âmbito da primeira quanto da segunda ordem, eles sejam reformulados, a gente trate as questões com outro olhar e assim por diante. Aí, para mim, tem dois aspectos que eu colocaria em relação a isso, né? Eu vou chegar no Guimarães mais diretamente. O primeiro é que, de uma forma menos discursiva, a arte também faz isso, né? Quer dizer, a arte, ela nos coloca certas formas estéticas e certas formas sensíveis que nos permitem olhar e tratar com determinados aspectos com os quais a gente nunca tinha visto dessa maneira, né? Assim, então, isso mexe com a nossa sensibilidade visual, estética da palavra, da linguagem e assim por diante. Então, antes de qualquer coisa, eu vejo que a arte já tem esse poder de um modo geral. Quer dizer, tem um tipo de sensibilidade que o Grande Sertão tem e as outras obras todas de Guimarães, que eu acho que ela já faz isso especificamente por ser uma obra de arte, né? Eu não saberia dizer, por não ter um aparato mais crítico detalhado, quer dizer, eu li as obras de Guimarães, mas não li, por exemplo, as críticas e análises críticas das obras dele e tal, isso não críticas literárias que tratavam de Guimarães. Eu não saberia dizer se, para além desse caráter inerente à arte, teria um tipo de formulação que seria realmente tipicamente conceitual e que a gente trataria como filosófica, né? Assim, acho que alguns autores da literatura, eles fazem isso bem claramente, né? Assim, eu estava vendo, eu tenho lido a Montanha Mágica do Thomas Mann, que ele o tempo todo ele fica reformulando e fazendo uma reflexão sobre o tempo. E aí, para mim, é bem claramente... Bom, o Guimarães Rosa, o Grande Sertão, tem uma reflexão, por exemplo, sobre o mal, que ele vai acontecendo em diversos momentos, né? Então, provavelmente sim, mas eu acho que, para além disso, já existe essa propriedade da obra artística, inclusive não apenas discursiva, dessa transformação da nossa sensibilidade básica, né? Quer dizer, e isso acontece frequentemente com grandes obras de arte. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu quero fazer mais uma pergunta rapidinho, é muito de curiosidade, professor. O que é que você fazia antes de começar na filosofia formalmente? Rapaz, é uma história. Eu fui durante 15 anos analista de sistemas, eu trabalhei com informática, e passei uma fase intermediária na CACI, em Brasília, trabalhando com saúde coletiva. Eu fiz uma pós-graduação no UNB de saúde coletiva. E só para comentar muito rapidamente sobre isso, principalmente em relação à parte de análise de sistemas, eu costumava dizer que, paradoxalmente, eu acho que isso me ajudou na filosofia, porque
análise de sistema é um pouco modelos abstratos também, né? Assim, que você vai construindo e que ao mesmo tempo tem que ganhar alguma concretude em algum momento. Mas além da parte lógica que ajudava, mas eu trabalhei esse tempo, eu realmente fui tornar a filosofia uma profissão a partir de 2010. Né? Então, professor Laurênio, a gente tem 2 perguntas aqui, vou ler. Então, 2 alunos nossos, o Iago e o Lucas. O Iago fala assim: se a crise é possibilidade para o filosofar, como a crise que estamos vivendo no ensino da filosofia, no ensino médio, tratando-se da nova base comum curricular, pode nos abrir possibilidades e quais seriam elas? E o Lucas pergunta, professor, qual afeto pela filosofia e qual crise move o senhor? 2 perguntas dificílimas, vamos lá. Olha, em relação à questão da base curricular, assim, é uma coisa que tem mexido comigo. Eu até agora, Cleiton, eu até voltei no final, eu tinha feito essa atividade em 2012, logo depois que eu cheguei na UFES. Por sinal, a Giovana estava na minha banca de concurso quando eu entrei. E eu voltei agora no final do ano passado a coordenar o curso de filosofia. Eu estou coordenando novamente o colegiado desde o finalzinho, novembro do ano passado. E eu fui movido um pouquinho por essas questões, assim, porque eu pensava, olha, enfim, até valendo um pouquinho, porque eu tive um papel meio de gestão na minha vida pré aqui, então eu falei, vou tentar contribuir novamente um pouco com isso. Mas eu sinto que a gente vive uma situação em que as ciências humanas e a filosofia claramente têm sido fortemente desqualificadas, e isso não aconteceu apenas no governo Bolsonaro, né? Quer dizer, no governo Temer isso já estava, a própria base comum ela começou a partir do governo anterior, isso não veio do governo Bolsonaro. E o que nos cabe, né? Quer dizer, cada vez mais eu tenho pensado que a gente tem que tornar os nossos cursos cada vez mais assim, potentes e mostrar que viemos. Assim, porque tem uma coisa que é o seguinte, eu tenho visto, o curso da UFRB começou em que ano? 2008, 2007. Vocês são mais antigos do que a gente. Eu lembro muito de a Priscila, que fez com vocês, sempre elogiava muito o curso de vocês. E Luíse também, que participou, que eu também conversava, que fez. Então, vocês têm uma história maior do que a nossa, né? Então tem ainda mais do que a gente para contar. Mas o que eu fui percebendo, quer dizer, a gente começou, eu acho que o primeiro da UFES foi, eu entrei em 2002, foi 2011, né? Aí em 2011 que começou a licenciatura da UFES. E, portanto, a essa altura já estamos com alunos formados, trabalhando em colégios, fazendo mestrado e doutorado, tendo passado em concursos públicos, se colocando por aí. E aí, isso e alunos cada vez mais perigosos, né? Assim, estão sendo colocados aí nesse mundo. E a impressão que eu tenho, eu falo, olha, isso vai colocando uma irreversibilidade nesse processo, porque a gente sabe que a história do ensino de filosofia num estado como a Bahia, mas na maior parte do Brasil, é uma história de que, em geral, a gente ia lá para o colégio para pegar o professor de filosofia e, sem nenhum demérito para esse professor, a gente encontrava aquele grande professor de geografia que estava lá dando aula, né? A gente sabe que era assim. E fazendo um esforço elogiável, mas... E veja, agora, nossos alunos, eles são esses professores cada vez mais, e cada vez mais estão sendo colocados nas diversas instâncias. Então, para mim, é essa potência que a gente está colocando. Assim, eu acho que o que nós temos a colocar é isso. O que nós temos a colocar é cada vez mais instalar essa irreversibilidade do que está sendo posto. Para mim, esse é um ponto em que eu tenho ficado muito feliz cada vez que eu vejo isso acontecer. Eu realmente
eu fico feliz com cada história de um aluno e com certeza vocês têm muito mais do que eu para contar sobre isso, mas cada história de um aluno que eu vejo criando potências, inclusive, que na minha condição de professor, eu tenho um professor substituto agora lá, que foi aluno já do nosso curso, e eu me lembro uma vez que ele me fez uma pergunta, o professor Vitor, e ele me fez uma pergunta, uma vez eu voltei isso para ele, que eu coloquei lá e fiquei inquieto com a pergunta que ele me fez, no outro dia eu falei, olha, não fiquei satisfeito com a resposta que eu tinha dado, assim, achei que eu fui assim, simplista na resposta que você me colocou, porque ele também não ficou satisfeito. Então, veja, essas coisas elas se colocam o tempo todo, são os alunos que colocam problemas para nós, que dificultam as nossas vidas no melhor sentido, se a gente está interessado em se manter desidentificado em situação de espanto, né? Então, para mim é isso, é realmente a gente acreditar na potência desse desconforto que a filosofia causa, né? Em relação ao afeto, nunca ninguém tinha me perguntado sobre isso, né? E veja, eu quero confessar, uma vez, na UNB, eu tive uma professora que ela pediu para a gente fazer uma autobiografia filosófica, eu escrevi um pouco sobre isso, fiz um pequeno texto, a professora Ana Miriam Wunsch, e eu falava assim de coisas bem do começo da minha adolescência, eu parti muito de uma questão tão ingênua quanto um adolescente começando a vida, em que eu pensava assim, a minha primeira pergunta foi sobre a questão do bem. Foi a minha primeira coisa que me moveu na filosofia, quer dizer, e à medida que eu fui colocando, eu me lembro que eu fiquei muito espantado quando eu vi a metáfora da caverna de Platão, que ele chegava lá, tinha um bem lá no final, né, que o sol era o bem. Então, em vários aspectos, essa questão, que daqui a pouco a gente começa a colocar sobre essa ingenuidade, tantas dobras, né? Quer dizer, por que as coisas não funcionam, né? Por que a gente não consegue um mundo justo e todo mundo... essas foram as perguntas que me mobilizaram. Então, isso se desdobrou para perguntar sobre desigualdade. A questão da desigualdade no Brasil é uma questão que me move muito. Várias questões sobre sujeitos que eu coloco, elas são colocadas a partir desse movimento. Então, esse foi o afeto que continua me movendo. Quer dizer, por que a gente naturaliza tão facilmente? E não é só... E uma coisa que eu falo muito, não quero me estender na resposta, mas uma coisa que eu falo muito, quando eu falo por que a gente naturaliza, não é porque que eles naturalizam, não. É porque pessoas como eu também, frequentemente, naturalizam a desigualdade. Né? Por que a gente lida com certas coisas com tanta tranquilidade? E todas essas questões me mobilizavam e me convidaram a fazer perguntas filosóficas para elas. Um pouco isso. Tá ótimo, o Lucas falou que entendeu. Eu acho que a gente pode encaminhar para encerrar, né? Se tiver mais alguma pergunta, mais alguém quer... Última chance. Eu teria várias coisas para falar, mas eu acho que a gente tem outros momentos, outros espaços também, e tem também a questão do cansaço que gera, né, de ficar aqui e tudo mais. Mas eu quero dizer que eu estou imensamente alegre. Para mim é uma alegria, ainda para quem passou a semana que eu passei, foi muito bom estar com vocês, ver rostos tão amigos, tão queridos. Eu tenho o Laurênio como um amigo meu, e então é uma alegria tê-lo aqui com a gente, e também ver vocês, alunos, professores, enfim, dizer que foi muito bom para mim, foi melhor que o paracetamol que eu estou tomando. Eu acho que a gente pode encerrar para não ficar muito longo e agradecer a participação dos nossos alunos, das nossas alunas. Eu estou muito feliz que eu tenho 10 alunas, 10 mulheres em política. Nunca vi uma sala com tantas alunas, tantas mulheres em política. Então, saudar as nossas alunas e os nossos alunos, os nossos colegas. E lógico que é um agradecimento mais que especial, afetuoso, carinhoso, que reconhece o seu trabalho, professor Laurênio. Quando a gente divulgou o seu nome, a gente viu colegas falando já das leituras que fazem os seus textos no jornal e tudo mais. Então, isso tem que ser dito. A gente
Eu gosto muito também, eu tenho dito muito isso, a gente tem que se ler mais, a gente tem que se conhecer mais, a gente tem que estar mais próximo, a gente tem que tecer essas parcerias intelectuais que são riquíssimas. A gente está sempre se formando, sempre estudando, acreditar que o colega de fato é um filósofo, que ele sabe, que ele estuda. Então, só tenho a agradecer, dizer que foi muito bom para mim. O professor Cleison quer fazer alguma fala de encerramento? Para mim está ótimo, já falei tudo. Só agradeço mais uma vez e deixo as honras de encerramento para você, Giovana. Então é isso. O professor Laurene, se quiser falar mais alguma coisinha, e daí a gente encerra, passo para você. Não, só agradecer e realmente dizer que foi um prazer, que o contato com o FRB e com a filosofia do FRB, para mim, está sempre aberto. Mandar um abraço para as amigas e amigos que voltei a reencontrar aqui e que continuemos nessa parceria. Um grande abraço para os alunos e alunos, que vocês se encantem cada vez mais com a filosofia. Dá trabalho, e é bom que dê trabalho. Assim, é muito importante ter essa consciência de que é um caminho gostoso e árido, e eu acho que vale a pena. Assim, um grande abraço para vocês. Obrigada, professor Laurene. Boa noite, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. Tem um monte de agradecimento aqui. Boa noite, gente. Se cuidem, fiquem em casa. Obrigada, professor Laurênio. A Isa está querendo entrar no final, que agora que encerrou. Vou deixar ela entrar para ela despedir da gente. Isis, boa noite. A gente já está encerrando. Tchau, gente. Não esqueçam de assinar a lista, tá? Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Laura. Tchau. Oi, Caiodê, estava aí também. Caiodê, você tá bem, Caiodê? Deixa eu parar a apresentação.